já estamos vivendo a vida eterna. Amém. E você sabe aquela pausa que vai ter, que a gente chama de morte? A gente chama de morte, a pausa. Sabe quanto tempo vai durar a pausa, que a gente chama de morte, para continuar a vida eterna? 1 segundo. 1 segundo. Por exemplo, se alguém aqui morrer essa noite, por Deus livre disso, mas se alguém morrer essa noite, entenda que, ou amanhã, ou sei lá quando, não importa, quando você morrer ou eu morrer, é assim, ó, biblicamente é assim, ó, a pessoa fecha os olhos, sei lá de acidente, sei lá de infarto, sei lá do que for, a pessoa vai fechar os olhos e morreu. Quando ela fecha os olhos e morre, para essa pessoa que morreu, o tempo não passa. Ela pode ficar morta 1000 anos. Só que ela que morreu não sabe mais nada. Então ela não vê passar 1000 anos. Ela fechou os olhos hoje às 9h35 da noite. Morreu, fechou os olhos. Então, da hora que fechou os olhos até quando tocar a trombeta da volta de Cristo, para a pessoa que morreu, é como se ela tivesse acabado de fechar os olhos e já abriu os olhos. Então é um abrir e fechar de olhos. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Então, para ter a vida eterna, pessoal, a gente precisa conhecer a Deus e a Jesus. Então Jesus fala assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. O desafio de hoje, o desafio da semana, o desafio da vida inteira é conhecer Jesus. Amém. Vocês lembram daquele episódio dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Os 2 discípulos no caminho de Emaús iam conversando sobre o que aconteceu em Jerusalém, a morte de Cristo. E conversando, e apareceu um terceiro. E conversava com eles. E esse terceiro quem era? Jesus. Era Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Jesus está aqui essa noite? Sim. De verdade está ou não está? Sim. Está aqui. Mas você percebe que Jesus está aqui, mas às vezes a gente não se dá conta. Já notaram isso? Sim. A gente não se dá conta. Jesus está aqui, nós sabemos que está. Mas até antes de eu perguntar isso, não estávamos concentrados nisso. Mas Jesus está aqui. É como os discípulos no caminho de Emaús. Jesus estava com eles, eles não perceberam, só sentia que o coração queimava, ardia. Essa noite, enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus está queimando o seu coração também. Deus está falando com a gente também. E o que acontece é o seguinte: você veio à igreja, Jesus está aqui, nós estamos tendo um encontro com Ele. E às vezes tem gente que não percebe isso. Não percebe. Então nós precisamos conhecer mais e melhor a Deus e a Jesus. E essa é a vida eterna. Amém. E quer saber de uma outra coisa que é contundente, que preocupa a mim e a vocês? Veja só o texto que a gente vai ler agora. Vamos para Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7. Olha esse texto como é um texto tremendaço, impressionante, extraordinário. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Anota esse texto também. Mateus 7, 22 e 23. Aliás, vamos começar do 21, porque o 21 também vai ajudar nessa análise, tá? Mateus 7, 21 a 23. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, olha o texto, muitos. A sua Bíblia fala muitos ou fala poucos? Muitos. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês perceberam qual é o ponto central aqui da controvérsia aqui? Por que Jesus vai dizer assim: vocês não vão para o céu? O ponto aqui não é assim: vocês não deram dízimo. O ponto aqui não é vocês não guardaram o sábado. O ponto aqui não é vocês não deram oferta. O ponto aqui não é vocês não frequentaram a igreja. Sabe qual é o ponto aqui? A gente não se conhece. Esse é o ponto aqui, percebeu? Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Então eram pessoas da igreja. Profetizamos em teu nome, eram religiosos. Em teu nome não expelimos demônios, uma coisa boa e espiritual também. E em teu nome não fizemos milagres e maravilhas, coisas espirituais. E Jesus vai dizer assim: bom, vocês fizeram tudo isso em meu nome,
mas sem minha autorização. E tem outra coisa, vocês faziam isso com outros objetivos, financeiros, promoção pessoal, político, vocês tinham outros objetivos. O fato é que a gente não se conhece, vocês não me conhecem, então vocês não vão para o céu. Olha como isso é profundo. Você sabe que em São Paulo tem uma universidade, não é da igreja adventista, uma universidade secular. Eu não vou citar o nome por uma questão ética e também legal, porque eu não posso ter os nomes assim. Mas tem uma universidade em São Paulo que tem curso de teologia, é uma universidade secular. E um dos professores de teologia dessa universidade é ateu. Um professor de teologia é ateu. E ele conhece grego, hebraico, aramaico, ele dá aula de Bíblia. Ué, o diabo conhece a Bíblia. Então não se admire. Se o inimigo conhece a Bíblia e é o inimigo, então pode ter um professor de teologia ateu. Então você percebe que é possível alguém estar na igreja, ter a Bíblia na mão e não ir para o céu? Isso é possível. Mas que não aconteça conosco. Que nós possamos tomar decisões essa noite. Então o texto bíblico diz que esses muitos que naquele dia vão dizer: Senhor, mas nós não profetizamos, não fizemos isso, não fizemos aquilo em teu nome. Jesus vai dizer assim: o problema é que a gente não se conhece. Então a falta de conhecimento de Deus e de Jesus é justamente o motivo pelo qual essas pessoas não serão salvas. Então, meus irmãos, quando o texto base que eu estou usando essa noite, que é João 10, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Ele fala: e as minhas ovelhas me conhecem. Irmãos, precisamos conhecer a Deus e a Jesus. Amém. E você pode perguntar: como é que eu vou conhecê-lo então? Me dá aí as fontes que revelam Deus para mim. 4 fontes. Primeira, a Bíblia. Amém. A gente, para conhecer a Deus e a Jesus, tem que estudar a Bíblia. E quem vai fazer a gente entender a Bíblia, vai fazer a gente conhecer a Deus, vai fazer a gente conhecer Jesus, é o Espírito Santo. Então a primeira fonte, a Bíblia. Temos que estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Isso não tem outra saída, viu? Tem que ler a Bíblia. Tá? Segunda fonte, oração. A oração é muito mais do que pedir e agradecer. A gente aprendeu desde a história do Brasil, que é uma história que tem o catolicismo como base, e América do Sul, América Latina, sempre esses países todos têm o catolicismo como base.